Vamos falar da estrutura condicional case, né? Essa estrutura condicional case, ela pode ser interessante em algumas aplicações, substituindo aqueles códigos encadeados, né, de if else e trazendo um código mais simples. Vamos ver aonde que pode ser aplicado. É indicado em situações onde as condições são mutuamente exclusivas. Que é isso, né? Se uma for executada, as demais não serão. Então, de várias opções possíveis, né, de várias opções, somente uma dessas opções vai ser executada e as demais não. Vamos ver como é que funciona a sintaxe. Então, a sintaxe do nosso comando switch case é switch variável, né, uma variável com valor na memória. Caso esse valor seja o valor que está aqui, por exemplo, caso essa variável tenha um valor que está o mesmo valor de valor 1, ele vai executar a lista de instruções e dar um break aqui. Vai executar a lista de instruções até chegar nesse break. Caso o valor seja outra informação, né, diferente aqui, o que ele faz? Primeiro ele vem aqui no caso 1 e verifica se o valor casa com a variável. Se não casa, ele vem para o valor 2 e verifica. Se casou com o valor 2, ele executa a lista de instruções até achar o break. E assim ele vai fazendo para os demais. Então, caso a variável não seja nem o valor 1 nem o valor 2, ele vai procurar algum outro valor que vai casar, né? Caso esses valores não casem com nenhum desses valores, ele vem até a última instrução, que é o padrão default, e executa a lista de instruções default. Ou seja, se nenhum dos valores acima, ele casar com nenhum dos valores acima, ele executa a lista de instruções abaixo. Tá? Agora, é importante observar que esse default aqui, ele não é obrigatório, tá? Na sintaxe. Então, eu posso ter um switch case que eu tenho os casos, né, mas não tenho o valor padrão para ele. Então, vamos ver. Antes de passar para os exemplos, é importante chamar a atenção que essa variável do switch que ela só pode ser ou do tipo inteira ou do tipo char, tá? Não posso colocar nem float, nem string, nenhum outro tipo aqui dentro. Ou int ou char, tá? Ou caractere ou inteiro. Vamos ver um exemplo aqui. Esse primeiro exemplo, nós queremos pegar um número, né? Receber um número e informar se ele é par ou ímpar. Então, para isso, eu coloquei aqui duas variáveis, NR. Solicito a pessoa para digitar o número, né? A pessoa digita para mim esse número via teclado e esse valor é armazenado dentro de N. Em seguida, o que eu faço? Eu faço esse cálculo aqui. O que é? R, o resto da divisão, recebe N mod 2. Nós já vimos nos exemplos anteriores que quando eu pego um número qualquer e faço mod 2 dele, se o resultado do resto da divisão for 0, esse número é par. E se o resto da divisão for 1, ele é ímpar. Se a gente quiser lembrar como é que é isso, é bem simples. Imagine assim, 4 dividido por 2. Então dá 2 vezes 2, dá 4, o resto é 0. Vamos pegar o número 5 aqui, como é que seria o 5? 5 dividido por 2, dá 2 vezes 2 dá 4, né? Sobra 1. Então essa resposta do resto aqui que caracteriza, para nesse caso, se o número é par ou se ele é ímpar. Então, como é que foi feita então a solução? Switch R, né? Switch o resto da divisão. Caso o resto seja 0, ele vai aparecer o número digitado é par, em seguida ele dá o break, que vai jogar para o final do switch e dá o return 0. Caso o valor da resposta for 1, o que ele faz? Ele vem aqui no primeiro case e avalia. O R é 0? Não. Dá um salto para o próximo case. O case é 1? É. Então, o número digitado é ímpar, break, vem para o final dele aqui. Então, são essas duas possibilidades, né? E o que é interessante notar que nesse caso não tem aquele valor padrão, default. Por quê? Porque só tem dois possíveis casos, que quando eu pego o mod 2, eu só posso ter 0 ou 1. Não existe outros valores possíveis para o resultado dessa conta aqui. Então, somente case 0, case 1. Certo? Então, só lembrando, se o R for 0, como é que ele faz? Ele vem aqui, avalia, em seguida ele entra no case 0, aí o caso é o 0 mesmo, ele apresenta aqui o break, depois do break ele dá um salto aqui para o final e sai. Se ele for 1, o que ele faz? Ele verifica se é 0, não é, ele pula para o 1, se for 1 é, então ele apresenta o cout, vem o break, vem para cá e termina o código.
Vamos ver um outro exemplo. Eu vou pedir a pessoa para digitar uma letra A ou B, para avaliar se a pessoa digitou corretamente a letra A ou B. Caso ela não tenha digitado nem A nem B, né, no caso minúsculos, o que eu vou falar? Vou apresentar uma mensagem falando que ele digitou algo diferente. Então, como é um caractere, usei um char, tipo C, né, uma variável do tipo char, C, pedi a pessoa para digitar a letra e em seguida pedi a pessoa para digitar no teclado aqui e recuperei essa informação via teclado. Caso a pessoa tenha um switch C, caso a pessoa tenha digitado a letra A, o que ele vai acontecer? Ele vai vir tentar pegar o valor de C inicialmente e tentar casar com A. O valor que a pessoa digitou foi o A. Então, só lembrando aqui, como é caractere, a gente representa com aspas simples. Então, o switch C aqui no caso, né, o C aqui, se for aspas simples, se for char, né, ele vai ser representado pela letra aqui. Então, aspas simples, letra A. Então, se C for A, o que ele acontece? Ele aparece a mensagem, a letra digitada é A. Esse aqui é interessante, esse barra aspas duplas, esse caractere, né, que ele é considerado até como sendo um único caractere, ele que vai permitir colocar aspas duplas dentro da string. Por que é necessário esse barra junto? Porque o que representa o início e o fim de uma string é o aspas duplas. Então, quando ele está fazendo a interpretação aqui da string e ele acha um barra aspas duplas, ele entende que esse aspas duplas faz parte da mensagem que vai aparecer na tela. Então, a tela vai aparecer, a letra digitada é aspas duplas A, fecha aspas duplas. Então, isso aqui é uma aplicação interessante. E esse barra, sempre que eu tiver algum caractere, né, especial, que precisa, igual, por exemplo, eu quero colocar barra na mensagem, então eu teria que colocar barra, barra, e assim por diante. Tá? Então, a utilização desse barra para apresentar caracteres especiais dentro de strings. Tá? Então, nesse caso aqui, funciona direitinho. Aí, processou break, vem para o final e sai. Caso a pessoa tenha digitado B, o que ele vai fazer? Se for B, avalia. É o A? O valor que está lá dentro é A? Não. Pula para cá. O valor que está lá dentro é B? É. Então, a letra digitada é B, vem o break pula para o final aqui e sai do programa. Se a pessoa digitou qualquer outro valor sem ser A ou B, o que ele faz? A pessoa digitou é A? Não. Então pula para o próximo case. A pessoa digitou B? Não. Então pula para o padrão e apresentar na tela. A letra digitada é diferente de A e B e vem para o final e sai do código. Agora, uma coisa interessante para falar sobre o break é que qual a importância de ter esse break aqui dentro de cada caso? É que se eu simplesmente tirar esse break aqui, por exemplo, e a pessoa digitar a letra A, o que acontece? Ele vai vir aqui, vai falar, o valor de C que está dentro de C é o A? É. Então ele vai aparecer na tela, a letra digitada é A, e como não tem esse break, ele simplesmente continua executando as próximas instruções até achar um break. Então ele vem aqui no case B, ele nem avalia ele, vem para o próximo, a letra digitada é B, vai aparecer também na tela até achar esse break. Quando ele acha o break, ele vem para o final aqui. Então, quando nós não colocamos o break, ele entra no primeiro caso, a partir do caso que ele entrou, ele vem processando todas as linhas dentro do switch até achar um break. Se ele não achar nenhum break, ele vem fazendo todas as linhas até o final da chave. Então, é sempre importante colocar esse break. Mas pode ter algumas situações que pode ser interessante não ter o break. Aí nós vamos ver num exemplo aí para frente. Tá? É isso.